Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos aprender a fazer esse pote decorado utilizando as massinhas da Policol. Vamos aprender? Então a primeira coisa é cobrir a tampa desse pote. Para isso eu estou usando a massa caramelo de merengue que eu vou misturar com a massa branca para ficar mais clarinha esse tom. Essa massa fica mais clarinha. Então vou pegar um pote de vidro e vou forrar essa tampinha. Se o seu pote tiver uma tampinha de plástico, é bom lixar essa tampinha para que a massa grude melhor. Então, agora com o rolinho, vou abrindo essa massa, não muito fina, e vou passar a cola branca. A cola que eu tô usando é a cola da Policol, é a cola extra. Passo também nas laterais. E agora eu vou colocar essa massa com cuidado e vou trazendo para baixo o excesso. Com uma tesourinha, eu corto esse excesso de massa, mas ainda eu deixo uma sobrinha, que eu vou virar para dentro sem apertar muito, para quando a massa retrair, não fique aparecendo a tampa. Então, agora eu vou texturizar com uma escovinha. Então, eu pego uma escovinha e vou dar leve batidinha nessa massa para texturizar. Essa tampa eu vou deixar secar de 2 a 3 dias. Eu vou reservar. E aí, eu já tenho uma tampa sequinha, que eu cortei com o estilete aquele excesso de massa que estava aqui embaixo. E agora, a gente vai fazer as bolachinhas. As bolachinhas para montar o pote também tem que estar seca. Então, tô usando esses moldes, que é os moldes da Angélica Barbosa, que vocês encontram na loja da Fabi Rodrigues. E vou tirar essas bolachinhas para deixar secar também. Esse é o molde bolachinha. Eu vou tirar uma massinha usando a cor chocolate. Esse fica bem escuro, então fica imitando aquela bolacha negresco. Tiro duas, porque é uma bolacha recheada. Para essa bolachinha, molde bolacha 2, eu vou clarear esse marrom, para deixar mais no tom de chocolate. Não tão escuro como a primeira bolachinha. Então, vou pegar uma bolinha dessa massa e vou ajeitar na cavidade do molde, no centro. Agora, com aquela mesma massa caramelo de merengue, que eu cobri a tampa, eu vou abrir, eu faço uma bolinha, eu abro um pouquinho e coloco no molde. Vou alisar com o rolinho, e aí sai essa bolachinha perfeitinha. Agora, esse é o molde macarrons. Esse você pode fazer na cor que você quiser. A sugestão é usar o rosa suspiro com a massa branca, para deixar bem clarinho. Aí, vocês podem tirar na cor verde claro, azul claro, na cor marrom. Então, também eu tiro sempre passando o rolo, para ficar bem retinho. E atiro 2 também. Esse é o molde chocolatinho, que eu vou tirar ele na cor branca misturado com um pouquinho de amarelo, para fazer o chocolate branco. Tomando cuidado para encaixar bem o molde nos cantinhos e sempre alisando com o rolo. Também faço na quantidade que eu for usar no meu pote e deixo secar. Pode fazer ele também na cor marrom.
E esse é o molde suspiro, que também a gente tira alguns suspiros, pode tirar na cor branca, na cor e outras cores que você tá usando no molde, no seu pote. Então, para tirar, é bom fazer uma pontinha. E colocar essa pontinha no molde. E agora a gente vai fazer a bolachinha waffles. Se você quiser, você pode usar essa tinta da Acrylex também, que é o amarelo ocre. Se você não tiver a cor caramelo de merengue. Então, para fazer essa bolachinha, a gente vai usar a régua niveladora de 6 milímetros e vai abrir essa massinha na cor caramelo de merengue. Isso é uma trouxinha de amido de milho, que eu vou usar a textura de waffles. Então, eu bato o amido de milho na massa e na textura e passo. Assim, não gruda a massa na textura e não vai estragar a textura. O amido de milho ajuda a não grudar. Com o molde de coração, molde da Blue Star de coração, o terceiro do menor para o maior, eu corto a bolachinha e aguardo a secagem. Eu já tenho uma sequinha, que eu vou passar agora um esmalte na cor chocolate, na cor marrom, para imitar uma caldinha de chocolate. Então, para passar o esmalte, é necessário que esteja seca essa massa. Eu passo, espero secar, se precisar eu passo mais uma camada. Eu já tenho um pronto, sequinho. E agora a gente vai colocar o recheio nas nossas bolachinhas e nos macarrons. O macarrão, ele tem um recheio branco, né? Então, eu vou abrir a massinha branca e vou cortar com um cortador redondo. Aí, eu vejo um cortador do tamanho dele. Esse tá um pouquinho menor, mas aí eu corto e achato com a espátula, até ficar no tamanhinho que eu quero. Passo a cola branca e colo. E aí, tá pronto o recheio do macarrão. Agora, a gente vai fazer o recheio da bolachinha. Vou fazer o recheio de chocolate com a massinha marrom e a mesma coisa que o macarrão. E agora, nós vamos montar a nossa tampinha. Para isso, eu tô usando a massa branca. Não tem peso, porque vai depender do tamanho da sua tampa, da tampa do seu pote. Então, com uma estequinha agulha, eu vou fazendo uns gominhos nessa massa. Você vê que eu abri um pouquinho só, deixei ela bem grossa. E agora, eu vou fazendo esses gominhos, puxando um pouquinho essa massa. Que vai imitar um creme em cima do pote. Então, agora, com o rolinho, eu vou abrindo. E depois eu vou ajeitar mais um pouquinho esses gominhos, arredondando bem. Se quiser, pode puxar um pouquinho mais. E vou medir na minha tampa para saber se o tamanho ficou bom. Aí, eu vi que eu posso abrir um pouquinho mais e vou abrir. Então, é como se fosse uma caldinha escorrendo. Agora, eu passo uma cola branca. E vou colar. A tampinha de baixo tá seca já. Que eu já tinha feito e deixei secar. Essa é a cola que eu tô usando, a cola extra da Policol. E vou ajeitando com cuidado essa massinha branca na tampa. Como a massa tá molinha, isso vai ajudar a colar as bolachinhas que já estão secas. Então, eu fiz um macarrão rosa, fiz um azul, fiz aquela bolachinha negresco, fiz os chocolatinhos.
essa outra bolachinha, o suspiro. E essa cereja e rosinha eu modelei na mão. Depois eu explico a modelagem deles. Então, agora eu vou arrumando de acordo com o meu gosto, né? Vou arrumando as bolachinhas e já vou colando. Como essa massa tá molinha, fica mais fácil de colar e ajeitar essas bolachinhas aí no pote. Essa é só uma sugestão, vocês podem fazer de acordo com o gosto de vocês. Então, eu tenho o suspirinho que eu fiz azul na cor que eu usei pro macarrão. E agora eu vou ajeitando essas bolachinhas. Às vezes é bom vocês ajeitarem antes de passar cola, para vocês verem a melhor posição, a posição que vocês querem. Porque se vocês passam cola, aí gruda, se vocês forem tirar, vai estragar a massinha de baixo. E aí, vocês vão organizando de acordo com o gosto de vocês. Essa cerejinha, como eu falei, foi feita à mão. E agora eu vou explicar como que a gente faz essa cerejinha. Então, eu peguei uma massa verde mais escuro, fiz um galinho e deixei secar. E agora, com a massa vermelha, eu misturei um pouquinho de preto para ficar mais escura essa massa. É bem simples, é só fazer uma bolinha. Com uma estequinha agulha, a gente faz uma marcaçãozinha em cima, passa uma cola nessa pontinha, nesse galinho que já tá seco, e cola. É bem simplesinha de fazer. E depois eu vou explicar como que faz essa rosinha, que é manual também. Eu vou pôr também, vou fazer um suspirinho rosa, que é na cor do macarrão que eu tô usando, pra combinar. Faltou alguma coisa naquele pedacinho, então eu decidi fazer um suspirinho. Sempre fazendo aquela pontinha. E agora eu colo no pote. Então, veja que ficou bem cheinha a tampa, né? E tá pronta. É bem simples de fazer esse pote e ele dá um efeito bem legal. Agora, a gente vai aprender a fazer essa rosinha na mão, modelada à mão. Então, eu abro uma massa rosa bem fininha, e esse é o cortador de flores da Blue Star. Então, a primeira coisa é fazer o miolinho da rosa. Então, eu corto três vezes com esse cortador de pétala, vou afinar a bordinha e vou enrolar. Então, pro miolinho vão ser 3 pétalas, sempre afinando a pontinha. E enrolando nesse miolinho. Então, a gente vai intercalando, né? A pontinha que termina uma pétala, eu sobreponho a próxima pétala. E agora eu vou fazer as outras. Essas vão ser mais abertas. Então, eu vou bolear com uma estequinha.
né? Não tem muita... A quantidade de pétala vai ser de acordo com o tamanho que você quer a sua rosa, né? Então, com essa estequinha agulha, eu gosto dessa com a pontinha um pouquinho mais fina, eu vou boleando, porque como essa pétala não é o miolinho, é as pétalas de fora, elas são mais abertas, então eu quero ela mais trabalhadinha. Então, eu vou bolear, deixar bem fininha essas pontinhas e enrolar. Se vocês tiverem dificuldade em enrolar com a mão, vocês podem usar um palitinho de dente, a ajuda desse palitinho para enrolar as pontinhas. Então, enrola uma pontinha, a pontinha oposta e um pouquinho em cima, né? E a parte enroladinha para trás. E aí, eu vou intercalando, né? A última pétala que eu coloquei, eu sobreponho a próxima pétala, e assim eu vou enchendo a rosinha com as outras pétalas, sempre boleando, ó. E aí, com o palitinho de dente, eu vou enrolando as pontinhas da rosa. Eu enrolo um lado, depois enrolo o lado oposto, um pedacinho em cima. E aí, a gente vai ajeitando. Essa rosinha, ela é treino, é prática, né? Quanto mais vocês fizerem, mais perfeita ela vai sair. E aí, vocês podem colocar mais pétalas, né? Depois que vocês colocarem as pétalas que suficiente, vocês vão apertar a parte de baixo e cortar esse excesso de massa. E aí, tá pronta a nossa rosinha. Depois de seca, depois que ela estiver sequinha, vocês vão pegar o giz pastel na cor da rosa, no caso aí é rosa rosa, e aí escurece o miolinho. Com um pincelzinho macio, vocês escurecem esse miolinho. E agora, para finalizar o nosso pote, a gente vai colocar a fitinha. A minha sugestão é essa fitinha de voal, mas pode ser qualquer outra fita que vocês tiverem, pode ser sisal, pode ser mais rústico, aí o que vocês tiverem em casa, né? Aí vocês vão medir essa fita no pote, né? A gente vai fazer um lacinho. Aí, como tá virado pra vocês, não deu pra ver o laço, né? Fazendo laço, mas é um lacinho comum. E agora eu peguei essa rosinha de papel, aquelas rosinhas que a gente compra pronta de papel, e eu vou pintar a parte de dentro com giz pastel. Então, vou passar com um pincelzinho macio um pouquinho de giz pastel na cor rosa, só para fazer escurecer um pouquinho esse miolinho. Aí fica bem delicado, né? É como esse outro pote do modelo, ó. E aí, eu corto esse galinho da rosinha e encaixo ali no lacinho. Se quiser, pode colar também. É que como é um pote de vidro, se for usar, na hora de lavar, aí não vai poder molhar, né? Então, é bom deixar só encaixado, que na hora de lavar pode tirar esse laço. Bom, essa aulinha, espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, é só deixar nos comentários.